aí, você trabalha muito? Na sua família você tem alguém que se sente muito compromissado por esse excesso de trabalho? Pois é, essa questão do trabalho excessivo no século XXI ela é extremamente importante e eu acho um dos temas mais quentes para vestibulares e para Enem como um todo. Exatamente por isso, hoje nós vamos discutir sobre o excesso de trabalho na contemporaneidade. E eu vou te dar tudo para você fazer uma redação perfeita. Tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: o excesso de trabalho na contemporaneidade. Anote aí, um tema muito atual que não poderia ser mais discutido nos últimos anos, visto que nós temos uma população que realmente trabalha de maneira demasiada. O que nós sabemos que é extremamente desafiador. E é exatamente daí que virá a nossa tese. A nossa tese que afirma que o excesso de trabalho é um grande problema. O excesso de trabalho é um desafio. Essa é a nossa tese. Por que o excesso de trabalho acontece? Por que tantas pessoas trabalham de uma maneira tão exagerada? Você pode colocar como argumento uma primeira questão muito interessante, que é o risco ou o medo do desemprego. Enquanto muitas pessoas estão desempregadas, aquelas que têm uma oportunidade no mercado de trabalho, elas muitas vezes observam aqueles que não estão trabalhando e pensam, se eu não me dedicar aqui de maneira efetiva, se eu não pegar pesado no meu trabalho, pode ser que amanhã eu faça parte do grupo dos desempregados. E aí muitas vezes, por medo, as pessoas acabam se entregando demais ao trabalho, trabalhando de maneira excessiva, o que nós sabemos que é um grande problema. Você pode falar também sobre um outro argumento que seria importantíssimo, que seria a busca pela ascensão profissional. Tem pessoas que trabalham de maneira demasiada porque tem um sonho em alcançar um determinado cargo, um determinado patamar na própria empresa, e essas pessoas acabam se dedicando de maneira excessiva. O que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é um grande desafio e que é problemático para os indivíduos, principalmente porque, de uma maneira geral, há um grande exagero, o que é extremamente custoso e extremamente problemático. Você pode comentar também como argumento sobre a questão da precarização da mão de obra. Muitas pessoas trabalham de maneira exagerada, não porque desejam uma ascensão profissional, mas muitos trabalham de maneira exagerada porque a mão de obra está muito precarizada. De uma maneira geral, a mão de obra ela está cada vez mais barata. E para que essas pessoas consigam pagar as contas, muitos são obrigados a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, o que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é um grande desafio. Você pode trazer na sua argumentação também algo que seria problemático, que seria o risco do esgotamento dos indivíduos. Muitas pessoas, por trabalharem de maneira excessiva, por exagerarem em relação ao trabalho, eles podem chegar nesse ponto do esgotamento, que é um ponto extremamente preocupante, que muitas vezes o indivíduo não tem como reagir e acaba entrando no que nós chamamos do burnout. O burnout que seria de fato o esgotamento da pessoa no mercado de trabalho e que nós sabemos que ele é extremamente desafiador. Você pode trazer também como argumento os riscos de se ter ou os problemas físicos e psicológicos que podem vir desse excesso de trabalho. Várias pessoas podem desenvolver diversos problemas físicos e psicológicos por trabalharem de maneira exagerada, por trabalharem de maneira demasiada. Você pode pensar em questões relacionadas à lera, à tendinite, problemas e dores nas articulações. Não precisa necessariamente ser um trabalho braçal, mas as pessoas elas vão acabar, de certa forma, se prejudicando, o que nós sabemos que é extremamente desafiador, extremamente problemático para nós. Você pode trazer também como um argumento, como uma consequência, a questão do distanciamento dos amigos e dos familiares. É muito comum que as pessoas, quando estão preocupadas excessivamente com o trabalho,
que elas acabem se distanciando de pessoas que muitas vezes são importantes na sua formação, são importantes na sua vida, mas que o próprio trabalho excessivo faz com que haja um certo distanciamento. E lógico, isso pode gerar efeitos psicológicos bem comprometedores e efeitos psicológicos que sejam extremamente desagradáveis. E você pode colocar isso na sua redação, que seria um caminho muito interessante e muito válido. Agora que eu já te dei vários argumentos, a gente pode pensar um pouco em alguns repertórios socioculturais. O que você acha? A gente pode pensar, por exemplo, no Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, tem a sua obra máxima A Sociedade do Cansaço, na qual ele vai discutir, ele vai tratar sobre a questão do excesso de trabalho na contemporaneidade. Ele diz que nós vivemos uma sociedade do desempenho, que as pessoas fazem de tudo para ter o máximo possível de rendimento, sonhando algum dia chegar em algum lugar que eles desejam por meio do trabalho, mas que é um grande desafio, que na maioria das vezes as pessoas vão parar pelo caminho, sofrendo com situações relacionadas, por exemplo, ao burnout, à depressão, ao esgotamento, o que é extremamente problemático e devastador ao indivíduo. Então você pode, por exemplo, citar o Byung-Chul Han como repertório sociocultural. Além do Byung-Chul Han, você pode citar o filme Tempos Modernos, que é um filme muito interessante que mostra para nós muito dessa questão do trabalho excessivo. Engraçado pensar, mas o Tempos Modernos ele era do início do século XX e já mostrava para nós o trabalho excessivo em uma fábrica. Quando você tinha um personagem interpretado pelo Charlie Chaplin, o Carlitos, trabalhando enlouquecidamente para tentar disputar com uma máquina. E, logicamente, ele perdia a disputa e trabalhava de maneira exagerada, o que nós sabemos que é extremamente problemático, extremamente desafiador, e você pode utilizar como referência Tempos Modernos. Dá para você citar como repertório também, não sei se você sabia, mas é um podcast que chama Podcast Autoconsciente, o episódio 95, que chama Desistir é uma Opção. Esse podcast, ele discute muito sobre a Simone Biles, ele fala bastante sobre a questão da desistência da Simone Biles na final das Olimpíadas, fala bastante sobre o Byung-Chul Han e a Sociedade do Cansaço e fala sobre o Foucault. E ele vai discutir falando que hoje, no século XXI, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de abrir mão, de desistir de alguma coisa, porque pensam que isso está errado. Que talvez o caminho mais interessante seja o caminho de abrir mão em determinadas situações para conseguir viver, para conseguir ter um mínimo de qualidade de vida. Desistir é uma opção. Esse episódio do podcast Autoconsciente, episódio 95, que serviria para nós maravilhosamente bem como repertório sociocultural. E se você vai falar de precarização da mão de obra, você tem um excelente repertório sociocultural que é uma obra chamada Uberização, do Tons Lee. O Tons Lee ele é o cara principal da uberização, ele é o que mais discute sobre a precarização da mão de obra. E se nós estamos falando da precarização da mão de obra, a gente tem que pensar nesse processo de uberização. A uberização seria essa precarização por meio dos dispositivos digitais, algo que acontece com muita frequência e é extremamente problemático para nós. Se você quiser citar essa obra do Tons Lee, Uberização, seria excelente, porque é a nossa obra de referência para tratar sobre esse assunto, a obra máxima que trata sobre esse tema. Beleza? Já que nós temos argumentos, temos repertórios socioculturais e temos vários problemas, nós precisamos delas, das nossas crocantes propostas de intervenção. Então vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção que seria válida para vocês seria a seguinte: você pode falar que é necessário que o Ministério do Trabalho faça uma fiscalização e uma punição efetiva às empresas que abusarem, às empresas que tratarem o funcionário de maneira abusiva no que diz respeito ao excesso de trabalho. Empresas que fizerem, por exemplo, o que nós chamamos do assédio moral, que seria essa obrigatoriedade ou esse exagero na cobrança em relação ao funcionário, que seria algo extremamente degradante, algo extremamente preocupante para nós. Você pode colocar como uma primeira proposta de intervenção do Ministério do Trabalho. Além disso, você pode colocar uma proposta de intervenção vinda do governo federal,
que eu ia adorar essa proposta. É uma proposta bem sonhadora, tá, gente? Mas pode colocar, porque no Enem a gente pode sonhar um pouquinho. Você pode sugerir, por exemplo, para que se tenha uma discussão a respeito da redução de dias úteis ou a redução da carga horária de trabalho no Brasil, que fosse algo sugerido pelo próprio governo federal para que a população pensasse nessa possibilidade. Seria lindo. Alguns países do mundo, inclusive, já têm tentado trabalhar com modelos mais flexíveis de mão de obra e o resultado ele tem sido extremamente positivo. Então você pode colocar que seria importante ter esse tipo de discussão no Brasil também, que pode ser um caminho muito agradável, que funcione muito bem, e aí você pode colocar na sua proposta de intervenção. Por último, você pode sugerir uma redução nos impostos para as empresas que toparem oferecer uma redução na carga horária, uma redução na jornada de trabalho dos trabalhadores, e aí você poderia pensar no próprio governo federal bancando essa redução. Se as pessoas conseguem trabalhar por menos tempo, nada mais útil que oferecer para o patrão uma redução de impostos, para que reduza a desconfiança, para que ele não fique com medo de lucrar menos, para que ele não tenha receio de ser prejudicado por essas modificações, que se ofereça uma redução nos impostos, para que aí sim a coisa possa funcionar no Brasil. E você? O que você achou da discussão desse tema? Gostou desse vídeo? Achou esse vídeo bacana? Se você gostou dele, não deixe de clicar no joinha para dar uma força pro canal, inscreva-se também no canal, clique no sininho para notificações. Em breve, a gente volta com mais uma proposta de redação. Valeu, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!